Incidentes no quartel. Nessa época chegará de Portugal o alferes Manuel de Souza, designado para comandar a corporação militar a que servia José de Lanes. O alferes, prepotente e arrogante, julgou que todos os soldados, além da disciplina do quartel, eram amoleques de recado. E mandou José de Lanes levar carta e presentes à namorada. José de Lanes considerou a incumbência humilhante para um sargento que conquistara o posto por atos de bravura. Recusou-se a cumprir a ordem do superior. O alferes quis mostrar sua autoridade, servindo-se do sargento que exercia notável influência junto à tropa. Tentou espancá-lo à frente dos companheiros com o rebenque que portava. O revide foi imediato e violento. Eloy disse que o instrumento da agressão fora uma cadeira. Com o mesmo rebenque ou cadeira José de Lanes fez o alferes correr e se abrigar no quartel. Após tais acontecimentos, outra alternativa não se lhe deparou, para fugir aos rigorosos castigos de então, a não ser a deserção das fileiras militares e a fuga. Deserção e fuga. José de Lanes fugiu para a cidade de Campos dos Goitacazes, na província do Rio de Janeiro, seguindo o litoral e depois o curso do Rio Paraíba. Receoso de não estar bem ao abrigo da justiça, em Campos, empreendeu nova caminhada. Subiram pelo Rio Paraíba, ele e seu fiel escravo João Cruz, que jamais o abandonou em suas peregrinações pelas matas. Conta-se que, em certa ocasião, ao atravessarem o Rio Paraíba, a nado, no meio da travessia, sentindo que as forças lhes faltavam e que a morte era iminente, prometeu a Santo Antônio, o santo de sua devoção que, caso se salvassem, construiria uma capela sob sua invocação, no local mais aprazível que encontrasse. Um pouco mais e surgiu-lhes aos pés um banco de areia, submerso, onde puderam refazer as energias e atingirem a margem oposta. Deixando o Rio Paraíba subiram pelo Muriaé até a Maloca dos Índios Puris, onde hoje se acha a sede da Fazenda Conceição. E depois pelo Rio Carangola até suas nascentes. Apesar de procurar sempre a amizade dos Índios Puris, habitantes de toda a região, e da índole pacífica dos mesmos, de um choque havido resultou-lhe, a José de Lanes, uma ferida que jamais cicatrizou. Foi um fato isolado em sua vida. De tal maneira se impunha a amizade dos índios, que em suas entradas pelas matas tinha sempre uma escolta a acompanhá-lo, oferecida pelos pajés. Quanto à índole pacífica dos índios puris, não há a menor dúvida, bem como de que o vocábulo signifique adoradores do fogo. Contudo, Porto Seguro, citado por Mui Laerta, afirma que puri significa antropófago. O que vem de encontro aos ensinamentos dos que tratam do assunto, quer quanto à antropofagia, não eram antropófagos, quer quanto ao significado da palavra. Atormentado pelo fantasma da possível prisão, José de Lanes continuou a sua peregrinação pelo interior do país. Atravessou a Serra da Grama e, ao pernoitar na Fazenda São Domingos, recebeu a grata notícia da proclamação da independência, da dissolução da milícia de D. João VI e do embarque dos seus componentes para a metrópole. Terminou sua caminhada no Arraial de Arrependidos, hoje Araponga, município de Viçosa, na província de Minas Gerais, onde se dedicou à cultura da ipecacuanha, poaia, medicamento muito em voga àquela época, e à extração de minérios, atividade que lhe era familiar, pois trabalhará, algum tempo, nas minas de Morro Velho. A fuga para Campos dos Goitacazes, pelo litoral, depois pelo Rio Paraíba, nos leva a crer que o quartel de que desertara era sediado em Niterói e não em Presídio, como contava Eloy, pois não há notícia do itinerário seguido de Ponte Nova até alcançar o litoral. Pelo rumo seguido vê-se que ele procurava o interior, onde se sentiria mais seguro. Se visasse alcançar Viçosa, ser-lhe-ia mais fácil seguir diretamente de Ponte Nova pelo interior e não pela praia. Segundo Everardo Baqueuzer, puris coroados designavam a mesma tribo. Esses índios eram audazes e destemidos, lutando aguerridamente para se manterem como os verdadeiros donos da terra. Desenhos de João Maurício Rugendas em Viagem Pitoresca através do Brasil, retirado da revista Municípios em Destaque. Embora alguns estudiosos insistam em afirmar que os índios puris eram antropófagos, isto é, comedores de carne humana, o que se sabe na verdade, sobre os hábitos alimentares dos primitivos habitantes de Itaperuna é que detinham preferência pelas frutas silvestres, bastante comuns na região, incluindo a sapucaia, a fruta que faz saltar o olho, a jabuticaba, a grumichama, o coco-genipapo e mesmo o bacupari, de onde retiravam para a alimentação, não apenas as bagas amarelo-avermelhadas como também as folhas. O mel silvestre era também bastante apreciado e a caça e pesca abundantes na Itaperuna de outrora, também faziam parte da dieta dos índios puris. Retirado da revista Municípios em Destaque. O regresso.
José de Lanes, já agora menos preocupado com sua situação em virtude da partida da milícia que desertara para Portugal, pouco tempo se demorou em Arrependidos. Tornando as terras por que passará, fundou as cidades de Carangola, Santa Luzia e São Mateus, hoje Faria Lemos, na província de Minas Gerais. Em seguida posseou as terras da Cachoeira dos Tombos, no rio Carangola até o vale do córrego do Bambuí, abaixo de Itaperuna e da região de Laje do Muriaé. Em 1832 comunicou à família, em presídio, as suas dificuldades financeiras e pediu que um sargento amigo seu orientasse sobre a legalização das terras posseadas, em seu nome. Moilaer no álbum do município de Itaperuna, e outros historiadores, dizem ter sido a carta endereçada a um filho seu de nome Francisco. Todavia, no mesmo trabalho, se referem a Francisco como irmão e não filho de José de Lanes e a quem este, mais tarde doou a fazenda Barra Mansa. E, ainda, quando José de Lanes trouxe a família, da relação de filhos consta apenas Lucinda, filha legítima e Luís José, filho natural. Também no inventário do espólio de José de Lanes e de Manuel José Ribeiro, já referido, figuram, na qualidade de meeira, Rosaura Maria de Jesus, viúva e Antônio Custódio Fernandes, que se casara com Lucinda, em segundas núpcias desta. Francisco é pois irmão e não filho de José de Lanes. Por essa época, 1831, já proclamada a independência do Brasil e da partida da milícia de D. João VI para Portugal, José de Lanes foi à sua terra natal com algumas precauções, pois não fora ainda resolvido o caso de sua deserção das fileiras militares. Em 1833, ao regressar de nova visita à terra natal, trouxe consigo 20 escravos e mais o seu amigo e compadre Bambuí, a quem doou terras abaixo de Itaperuna, no vale que hoje conserva o seu nome. Segundo conta o Anuário Geográfico do Estado do Rio de Janeiro, N2, página 224, José de Lanes trouxe de sua terra sua noiva e 2 escravos. Já Moilaert afirma que após o perdão obtido em Ouro Preto, em 1842, regressou às terras de que se apossara, em companhia de sua mulher e filhos. Há um choque de datas. Na escritura de doação da fazenda do Cubatão, feita por José de Lanes e sua mulher Alceu Geraldo Rodrigues de Aguiar, em 11 de outubro de 1834, consta a assinatura de Dona Rosaura e o lugar Porto Alegre. É de se crer, portanto, que Dona Rosaura tenha vindo em 1831 e não em 1842.